assim uns anos para trás com estas tecnologias que nos são ainda algumas estranhas. E é disso que vamos falar hoje. O meu nome é Catarina Carvalho, eu sou jornalista, estou neste momento aqui onde me vê na Inglaterra e é um grande prazer apresentar esta quarta edição desta iniciativa que se chama Engenheiras por um Dia, para experimentar toda a vida, tem um pós-título e que é para aí a terceira vez que eu estou ligada a esta iniciativa pelo convite simpático que me fizeram novamente. Esta iniciativa tem uma base que nós vamos a seguir já ver, que é o facto de haver tanta resistência das raparigas a irem para a engenharia. Eu, por acaso, gostava imenso de ter tirado a engenharia porque acho que é uma forma de olhar o mundo que o jornalismo precisava bastante hoje em dia e, portanto, queria deixar esta pequena nota pessoal. Eu, para já, não vou falar mais, vou passar a palavra à Rosa Monteiro, a Secretária de Estado da Cidadania para a Cidadania e Igualdade, que vai apresentar este dia e algumas das coisas que são tão importantes fazer ainda, sobretudo numa área que, embora sendo individual, tem muito também das condições que o próprio Estado proporciona para ela evoluir e para ela crescer e para se normalizar. Por isso, Rosa Monteiro, prazer em vê-la ao longe e a palavra é sua. Muito boa tarde a todas e a todos, é também um gosto de revê-la, Catarina Carvalho, e aproveito para agradecer a disponibilidade para mais uma vez estar connosco e cumprimentá-la à distância, esperando que, aliás, estendendo esta esperança relativamente a todas, que possamos estar juntas o mais rapidamente possível, em condições de verdadeira normalidade tão ambicionada. Cumprimento-vos a todas, cara Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, doutora Sandra Ribeiro, oradoras, Isabel Ribeiro, Lídia Santiago, Luísa Ribeiro Lopes, um cumprimento também muito reconhecido à Margarida Mateus, que é coordenadora de projetos da PPDI, nossa parceira e implementadora do projeto que é da coordenação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, mas aqui com um forte impulso de materialização no terreno do projeto nestas últimas edições. E uma palavra também muito especial a muitas das pessoas que são parceiras desde o primeiro momento, outras que se foram juntando ao longo das várias edições do projeto Engenheiras por um Dia, desde escolas, empresas, municípios, associações, enfim. O projeto realmente foi crescendo e tem de se reforçar este agradecimento a quem o tornou possível e a quem tornou possível esta manutenção do projeto com este dinamismo que já alcançou 7.975 jovens do terceiro ciclo e ensino secundário nas suas 3 edições anteriores. Hoje lançamos a quarta edição, também num dia especial em que foi publicamente conhecido o resultado do índice do EIG, do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, deste ano. Temos no projeto este ano, no seu relançamento, 53 empresas, 22 escolas por todo o país, 12 universidades e politécnicos, associações muito diversas de raparigas, de jovens, de mulheres nas tecnologias e não só, ordens profissionais que se foram juntando a esta dinâmica, a um projeto que nasceu como piloto, como pequenino ensaio, experimentação de uma metodologia simples e sustentável para chamar a atenção a esta falta, a esta lacuna, esta reduzida participação de raparigas e de mulheres na área das engenharias, especialmente das tecnológicas. E quando aqui, uns anos atrás, quando eu e a professora Palmira Silva do Instituto Superior Técnico ambicionámos e desenhámos este projeto e sonhámos com ele, confesso que na altura não foi fácil que ele fosse aceito. Havia quem acreditasse, ou quem não acreditasse, aliás, que a segregação sexual das escolhas educativas e das profissões seria ou é uma dimensão crucial das desigualdades que impendem ainda sobre as mulheres em tudo o resto. Também havia quem dissesse que em Portugal estava tudo muito bem no domínio das STEM, esta sigla que junta
as matemáticas, as engenharias, as ciências e as tecnologias, e havia também quem achasse que a aposta de igualdade, promoção da igualdade, devia continuar a ser centrada na transversalização na educação e não com ação específica sobre as engenharias, as TIC ou sobre as raparigas. Mas persistimos e insistimos e hoje estamos aqui numa quarta edição revigorada e cada vez mais forte este projeto e já esta marca das Engenheiras por um Dia, que é também no seu nome um desafio e um estímulo a um pensamento crítico sobre um problema que na realidade em Portugal não é ainda suficientemente conhecido, até porque a sigla que referi há pouco, STEM, não é adequada à nossa realidade. Nós temos elevada participação de mulheres na área das ciências e das matemáticas, mas naquilo que respeita às engenharias e tecnologias, esse número não só é reduzido, como tem vindo a decair e a diminuir. E, portanto, é de facto uma realidade, é uma dimensão da desigualdade que quisemos atacar. Hoje, como estava a referir, o EIG lançou o seu Índice de Igualdade de Género de 2020 e os dados apresentados dão uma ideia de Portugal e uma visão de Portugal em duas velocidades e duas dimensões. Por um lado, indicam-nos, mais uma vez, que estamos a avançar mais rapidamente do que a média europeia na igualdade de género, com avanços sobretudo naquilo que diz respeito à presença de mulheres em cargos de decisão. Estamos em 16º lugar no ranking global, subimos 4 lugares desde 2010, mas também, por outro lado, temos um destaque negativo pela persistente segregação sexual, quer na educação, quer nas profissões, representando as mulheres apenas 16% das pessoas especialistas e 19% das pessoas diplomadas nas tecnologias de informação e comunicação. Estes dados seriam suficientes para demonstrar o problema, mas existem outros, não os vou evidentemente maçar. Há um dado que me fez também soar as campainhas e que tem a ver com um estudo europeu, à escala europeia, sobre as expectativas de adolescentes relativamente a virem a ter um trabalho, uma carreira na área das TIC. A percentagem de adolescentes portuguesas que apresenta esta aspiração é das mais baixas da União Europeia, é apenas 0,2%. Também outro dado preocupante é o que diz respeito à evolução que temos tido nos últimos anos e décadas neste tema. Se analisarmos a percentagem de diplomadas, de mulheres diplomadas em TIC, este número não é apenas baixo, mas tem vindo a diminuir, tem vindo a cair. Em 1999 representavam 26,2% das pessoas diplomadas em TIC, em 2005 22,5%, em 2018 20%. Estas assimetrias que são e se verificam quer nas áreas de estudo e do ensino, mas depois também no mercado de trabalho, têm sido explicadas por um conjunto de fatores, sendo que na base, evidentemente, estão as concepções estereotipadas das profissões, dos papéis sexuais, dos papéis de género, daquilo que homens e mulheres estão mais aptos a fazer e quais são as áreas profissionais que são mais adequadas a uns e a outras. Mas outros fatores que ajudam a explicar e que temos de analisar quando queremos criar medidas de combate a estes fenómenos de desigualdade e estereotipia. O entendimento das engenharias e tecnologias como domínios masculinos, assuntos de competências dos rapazes e dos homens, e estes estereótipos de facto determinam não só as opções, as escolhas, mas também, este é um aspecto e é uma dimensão importante, à qual as empresas prestam neste momento já muita atenção, as opções também de permanência ou abandono, quer em termos das áreas de estudo, quer nas próprias empresas, nas próprias áreas profissionais.
Um estudo europeu identificou alguns fatores concretos. Desde logo a falta de modelos, de role models, a persistente masculinização dos ambientes, quer dos cursos das engenharias e das tecnologias, quer do trabalho nestas empresas e nestes setores tecnológicos e do digital. E isto tem representado também e tem justificado o fenómeno que designamos de leaky pipeline, ou seja, a perda gradual de pessoas e de mulheres que, portanto, agrava, ou seja, já poucas acedem a estas profissões ou a estes cursos, por exemplo, e muitas desistem precisamente devido a esses ambientes masculinos difíceis de trabalho. Também o facto de não ser um tema muito tratado nas escolas e haver falta de incentivo às raparigas para estes domínios e para o estudo nestes domínios no universo educativo. Também a falta de apoio das famílias, que entendem, mas queres ser engenheira, pensa lá bem, isso será uma área para uma rapariga, enfim, a persistência dos estereótipos que conhecemos e também a falta de suporte de redes informais, de alunas e de profissionais, face a uma certa lógica que existe nos ambientes muito masculinos que conhecemos, do tal clube de rapazes, a força das comunidades, por exemplo, práticas, que aliás é um conceito nascido em Silicon Valley, e que sabemos que são estas redes informais são muito importantes, quer nas profissões, quer nas áreas de estudo, para capacitar as raparigas e as mulheres a permanecerem nestas áreas. E de facto, como dizíamos, os estereótipos são o inferno. Eu lembro-me sempre da Cristina Fonseca, que é uma licenciada em telecomunicações e engenharia de redes, especialista em inteligência artificial, foi fundadora, criadora da Talkdesk, um dos unicórnios portugueses mais importantes e impactantes a nível internacional, como sabem. E ela relatou-me numa reunião que tivemos há já algum tempo, quando ia negociar a venda do seu software a outras empresas, e perguntavam sempre pelo patrão. E a reação espantada que obtinha quando dizia que ela era a própria chefe. Bom, tudo isto se torna particularmente gravoso, estes números tornam-se particularmente preocupantes quando analisamos o presente e o futuro das nossas sociedades e num contexto de acelerada digitalização e que é agora evidentemente intensificada pela crise pandémica em que vivemos, pelo risco associado a sistemas de inteligência artificial baseados em algoritmos, e já se provou que muitos deles são enviesados. Aliás, costumo dar este exemplo da Amazon, que quando lançámos a segunda edição do Engenheiras por um Dia, tinha acabado nessa semana de anunciar que abandonava o algoritmo como metodologia de recrutamento para a empresa, porque só selecionava o algoritmo, só selecionava currículos masculinos. Mas também pelas novas formas de violência online. Esta é uma área de grande preocupação e foi hoje muito destacada na grande conferência de apresentação do Índice Europeu do EI, ou pelas novas formas de organização e prestação do trabalho, como o trabalho prestado através das plataformas digitais, marcadas por enormes riscos e níveis de precarização das relações laborais. E quando sabemos que estas são das áreas com maior resiliência a crises como a atual e em que vai haver também maior criação de emprego, isto são as componentes positivas, e emprego, sobretudo, emprego altamente qualificado. Portanto, não podemos deixar que as mulheres fiquem de fora desta economia tão importante, a economia digital, a economia do futuro e que, na verdade, é já a economia do presente. Portanto, nós temos de ancorar este nosso trabalho, esta nossa desconstrução de estereótipos, esta melhoria destes nossos rácios de participação de mulheres e de raparigas, não só, obviamente, com este projeto Engenheiras por um Dia, que foi muito importante lançar também desta temática no nosso país, mas estamos a ancorar este trabalho de aumentar as oportunidades das raparigas e das mulheres no digital, também
no centro da política pública da transição digital, no plano de ação para a transição digital, que definiu como indicador prioritário a percentagem de mulheres empregadas no setor das TIC. E este indicador está também presente no Orçamento de Estado, no seu relatório para 2021, pela primeira vez, tem um conjunto de indicadores de igualdade de género que terão de acompanhar toda a execução do Orçamento de Estado que está agora em discussão. Mas também no programa Encode 2030, para cuja coordenação do seu primeiro eixo, tive o grato gosto de convidar a doutora Luísa Ribeiro Lopes, que está hoje connosco, e que está a fazer já um trabalho notável de colocar a questão da participação das mulheres em todos os subprogramas deste Encode, que é um programa para a inclusão digital, como sabem, e nas respectivas linhas de financiamento. Estamos a fazer este esforço, este exercício, apresentando também metas muito específicas e desafiantes. Já resultado desta nova coordenação, o recente programa Upskills, que visa requalificar profissionais para serem integrados em empresas com necessidades de quadros nas áreas da programação, lançou um desafio específico às mulheres para se candidatarem, tendo levado a que das pessoas colocadas na primeira fase, 40% são mulheres. Este é aqui o momento em que poderíamos bater palmas com este resultado já tão concreto. Muito obrigada, doutora Luísa, por se juntar a nós. A igualdade precisa mesmo de muitas forças motoras. Obrigada também, já agora, pela colaboração da Domínios.pt com este projeto Engenheiros por um Dia, na criação do novo website, na imagem do projeto e entre tantas outras alianças que temos vindo a estabelecer. Como dizia, o combate à segregação sexual das profissões e escolhas educativas é um desígnio que temos de manter com muito empenho, porque ele é, na minha perspectiva, estruturante um conjunto de outras desigualdades, designadamente da discriminação salarial, que temos de vencer. E por isso nós lançamos uma call no quadro do programa Conciliação e Igualdade de Género e Grants, gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, para projetos que combatam a segregação sexual nas escolhas educativas e vocacionais. Recebeu 26 candidaturas e o processo está em fase de audiência prévia, portanto esperamos brevemente pelo lançamento público destes novos projetos que trabalharão de forma mais focada neste combate à segregação sexual das profissões. Também, como estava a referir, o Orçamento do Estado este ano integra pela primeira vez um conjunto de indicadores de impacto em termos de igualdade entre mulheres e homens, que está organizado segundo o desafio estratégico que o próprio programa de governo estabeleceu e definiu, e portanto será um exercício aqui importante para ir acompanhando a evolução dos trabalhos conducentes à melhoria dos indicadores que pretendemos. Também no quadro da discussão que está a decorrer e do trabalho, no quadro da elaboração do livro verde sobre o futuro do trabalho, esta temática, este foco nas novas formas de prestar trabalho e relações laborais, desde as plataformas digitais ao teletrabalho, às questões da difícil conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, especialmente para as mulheres atendendo à sobrecarga de tarefas de cuidados e de trabalho não pago, as fortes assimetrias que persistem de trabalho não pago. Aliás, essa é uma dimensão, é um domínio em que o índice do EIC nos coloca pior, é o domínio do tempo, ou seja, fortes assimetrias que ainda persistem na divisão entre o trabalho pago, o trabalho não pago, desculpem, entre homens e mulheres. Só 19% dos homens portugueses dizem realizar pelo menos uma tarefa doméstica por dia e, portanto, é aqui um trabalho multidimensional que temos de continuar a fazer. Também no quadro do Engenheiros por um Dia, referir que ele vai ser apresentado pela doutora Margarida, mas há aqui uma visão que é mais ampla no trabalho que é feito com as escolas. A partir deste desafio lançado, que é pensar-se as engenharias e as tecnologias como áreas também de raparigas, de mulheres, se procura desconstruir os estereótipos e as concepções
que determinam a segregação das profissões. Despeço-me, sei que vai ser uma conversa muito rica e desejo essencialmente que esta nova edição do Engenheiros por um Dia, que este ano será necessariamente e ainda mais digital e ainda mais com atividades e desafios online, nos possa levar a novas descobertas, a novas aprendizagens e a mais resultado neste caminho que é sempre de promoção de um país mais igual. Reitero o meu agradecimento a todas e desejo o resto de uma boa tarde e de um bom debate. Obrigada. Vou passar já a palavra queria agradecer à Secretária de Estado, estava a fazê-lo quando estava sem som. Vou passar já a palavra à Margarida Mateus, que é coordenadora da Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão e que é também a coordenadora deste projeto, que o vai apresentar de seguida. Margarida. Muito obrigada, Catarina. Antes de mais, gostava de agradecer as palavras da doutora Rosa Monteiro e dizer que estamos muito contentes por ter aqui muitos nomes, muitas caras conhecidas que nos têm acompanhado desde a primeira edição e referir, como já foi dito anteriormente, que é um grande orgulho olharmos para esta quarta edição que vou agora apresentar e vermos que o número de parcerias tem vindo a crescer e de facto isto é um grande indicador, é um dado que nos deixa bastante animados, porque realmente cada edição começa com um número mais baixo de parceiros, mas acaba no final do ano letivo com muito mais parceiros e isso só podia ser um bom sinal de crescimento deste projeto e da importância desta rede de parcerias que estamos aqui a construir e a consolidar trabalho de ano a ano, de atividade para atividade. E começando por vos apresentar os dados desta próxima edição, desta quarta edição, nós temos confirmadas até o momento 22 escolas e elas estão distribuídas a nível nacional, desde o Porto, como o agrupamento de escolas Dr. José Domingos dos Santos, mas também temos muitas escolas na zona de Lisboa, temos Leiria, Viseu, temos várias zonas bastante bem representadas, sendo que a maioria destas escolas são parceiros que já nos acompanham de edições anteriores. Acreditamos que ainda mais algumas escolas vão, entretanto, juntar-se, mas estas são as que temos neste momento já confirmadas. Em termos de parcerias de institutos de ensino superior, à semelhança dos anos anteriores, tínhamos 11 institutos de ensino superior e este ano temos mais uma entidade parceira que se junta, que é o Instituto Politécnico de Setúbal, que se vem juntar a muitas outras universidades que têm contribuído para a realização de atividades, quer do ponto de vista dos desafios da engenharia, quer do ponto de vista de atividades de role model e, portanto, temos 12 institutos de ensino superior. Relativamente às organizações, estas são aquelas que têm um número bastante mais significativo e estamos a falar de 53 organizações, mais 15 entidades parceiras do que começámos a terceira edição e temos entidades de todos os setores de atividade, de diferentes dimensões, temos redes de mulheres, temos bastantes áreas diferentes, desde a Accenture, a Altran, portanto temos aqui um grupo de empresas bastante consolidado, mas também por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Robótica, temos aqui um conjunto de organizações muito forte, muito entusiasmado e isso é muito importante para nós. E, como não poderia deixar de mencionar, temos tido aqui a parceria com vários municípios que têm ajudado a terminar o projeto na sua própria localização, mas também fazer pontos com as escolas e com as próprias empresas. Portanto, ficamos muito contentes. Esta é uma edição que começa já com 53 organizações parceiras e, de facto, sem elas o projeto não seria nada do que vai ser e estamos, de facto, muito contentes por isso. Em termos do plano de atividades e a grande novidade desta edição prende-se com a digitalização do projeto. Não poderia ser noutra altura, especialmente com as adaptações que estamos todos a viver e desta transição digital. Por isso, este ano apostámos claramente no formato online e isso permite-nos, e vamos ter o lançamento de um site, portanto, convido-vos a visitar a página do engenheirasporumdia.pt,
que foi criada com o apoio do domínios.pt, como já foi mencionado pela Rosa Monteiro, e portanto agradecemos todo o apoio desta equipa incansável para construirmos e lançarmos a landing page. Hoje já temos uma landing page disponível, como podem ver aqui nesta imagem, mas de futuro será uma página que estará em construção e que se pretende que seja um ponto de interação entre todos os atores deste projeto, desde as escolas, às entidades parceiras, aos alunos, e portanto queremos que nesta página consigam encontrar respostas para dúvidas sobre o projeto, mas também o calendário das próximas atividades para poderem acompanhar, e pretendemos ter uma área reservada para as escolas e entidades parceiras com vários conteúdos interativos, desde testemunhos de raparigas que têm integrado outras edições do projeto, a testemunhos de entidades parceiras e de mulheres e raparigas que estão a estudar engenharia ou que já têm uma carreira profissional na área da engenharia. Portanto, esta é uma novidade desta nova edição e que será um projeto que vai ser desenvolvido ao longo desta edição, e portanto estão todos convidados de alguma forma para lançarem conteúdos e vídeos e testemunhos para esta nova plataforma que aqui lançamos. Portanto, além das redes sociais que já temos, convidamos todos a passarem nesta página e também deixarem os vossos contributos. Em termos do plano de atividades concretamente, dentro deste combate à segregação profissional que encontramos, nós destacamos aqui uma atividade, a possibilidade das escolas e dos alunos e alunas usufruírem de um workshop sobre a escolha das profissões, refletindo sobre o facto das profissões não terem um género e, portanto, desconstruindo este estereótipo. E existe também, como sabem, através da SIG, a possibilidade dos docentes fazerem formação em igualdade de género, como tem vindo a acontecer ao longo destes anos. Além disso, e como importa criar referências, modelos para as raparigas, mas também informar sobre as carreiras tecnológicas, ao longo do ano as escolas e os alunos e as alunas vão poder participar em atividades como os desafios de engenharia, e para isso contamos claramente com o apoio de todas as universidades e politécnicos nesta aproximação entre as estudantes universitárias e as alunas das escolas. Temos também uma atividade que tem marcado o projeto Engenheiras por um Dia, que é a celebração do Girls in ICT Day, em que temos e recorremos a muitas entidades parceiras e a muitas mulheres que servem como exemplo e inspiração de outras raparigas sobre as suas carreiras e sobre o percurso académico e profissional. Portanto, ao longo do ano vamos assinalar datas importantes, trazendo aqui mais modelos e raparigas. As visitas de estudo este ano vão ser todo um desafio, porque se em anos anteriores os alunos vinham às empresas ou às universidades de autocarro fazer a visita, este ano vamos ter que pensar no digital e também pensar um pouco fora da caixa, inovar, e contamos com todas as universidades e também organizações parceiras para pensarmos num formato de visita de estudo que seja interessante e que dê a conhecer a realidade das organizações. Teremos também um ciclo de workshops, e estes workshops serão feitos em parceria com as organizações do projeto, e pretendemos desde falar sobre determinadas temáticas, desde a energia, entre outras, mas também falar e informar sobre as próprias carreiras tecnológicas. Uma das atividades que fizemos na anterior edição foi um ciclo de workshops sobre várias engenharias, e quando questionamos os alunos e as alunas acabam por surgir muitas dúvidas sobre determinadas características de cursos, e portanto nada melhor do que termos aqui as universidades a explicarem em que consiste estes cursos, mas também mulheres que fizeram carreira e que nos dão exemplos concretos do que é o dia-a-dia de uma profissional que escolheu esta área. Portanto, dentro dos workshops teremos aqui sem dúvida muitas oportunidades de aprendizagem e de inspiração com outros modelos, e pretendemos também testar um projeto de mentoria com estas mulheres inspiradoras e conseguir formar aqui uma bolsa de mulheres inspiradoras sobre as engenharias e tecnologias. E para terminar aqui, e só fazer um apanhado, que já foi mencionado antes por Rosa Monteiro, nós ao longo das 3 edições envolvemos 7.975 estudantes em 350 atividades,
desde os desafios de engenharia, atividades de role model, o Girls in ICT Day, outras atividades que fizemos, por exemplo, atividades exploratórias com alunos do ensino básico, em que testámos um robô e, portanto, testámos as representações e abordámos a engenharia de uma forma mais inicial e mais jovial para miúdos mais pequenos, e no evento final, que já sofreu, na verdade, algumas alterações ao longo do ano, acabámos por ter 1.311 alunos e alunas a participarem em momentos de workshop, atividades muito práticas que variaram desde... Estou-me a lembrar da Ordem dos Engenheiros com um workshop de engenharia molecular, várias representações e várias atividades. Portanto, tentamos que ao longo do ano letivo estes alunos e alunas e estas escolas possam beneficiar de um conjunto de atividades que, acima de tudo, dão a oportunidade de conhecer verdadeiramente a aplicação da engenharia nas diversas áreas. E é isto. Estou eu, isto devia ser quase automático. É verdade. Margarida, obrigada por esta apresentação tão interessante, sobretudo para perceber como é que vai ser este ano tão diferente, não é? E que nós todos estamos, é um grande desafio, não é? Embora seja também interessante porque se calhar as pessoas estão muito mais atentas àquilo que é necessário, não é? E sobretudo há uma coisa que a Rosa também falou, que é o facto de nós estarmos num momento-chave, que é, vai haver mais desigualdades, mas também há mais oportunidades nesta área, portanto as pessoas podem aperceber-se, as meninas, as raparigas podem aperceber-se que de facto é simplesmente estúpido ficar para trás na história, não é? E portanto há maneiras mais evidentes agora de explicar-lhes o que é que isso significa, não é? Eu vou avançar já para o debate, acho que temos menos tempo do que estávamos à espera. Este debate vai ser animado pela Luísa Lopes, que é a CEO do domínio.pt e que é também, como já foi referido, a coordenadora do eixo 1 desta iniciativa InCode, que tem como objetivo acelerar a transição digital e espalhar e diminuir a desigualdade nessa área. Também teremos a Lídia Santiago, que se junta a nós, que é a vice-presidente nacional da Ordem dos Engenheiros, que é engenheira, presumo bem, embora isso não esteja aqui na sua descrição, e a Isabel Ribeiro, que está ali, obviamente já toda a gente percebeu, no técnico, e que é precisamente a sua vice-presidente, e que se junta aqui ao nosso debate também. É importante termos duas mulheres tão experientes nesta área, julgo eu, para podermos debater um pouco aquilo que, no fundo, são os exemplos pessoais. E eu ia começar, não sei quem é que me quer responder primeiro, não vou deixar à vossa liberdade, que é porque é que isto acontece? Porque é que, por exemplo, como a Rosa disse, há já tantas mulheres na ciência e as engenharias continuam a ser um bicho-papão para a parte feminina da sociedade. Luísa e depois Isabel. Vamos respeitar a prioridade de levantar a mão como na escola, já que estamos a falar de escolas. Ok. Bom, eu primeiro queria deixar aqui algumas palavras. Em primeiro lugar ao projeto Engenheiras por um Dia, porque é um projeto que já vai na 4ª edição, portanto temos que olhar para trás e ver que já foi muita coisa feita. Esta 4ª edição é reforçada, mas já há muita coisa feita. Obrigada por me deixarem agora também entrar neste processo, embora o .pt seja também já entidade parceira há algum tempo. Agradecer à Secretária de Estado por me ter lançado este desafio, espero estar à altura. Referir que o InCode 2030 é uma iniciativa intergovernamental para as competências digitais, e o eixo 1 é precisamente o eixo da inclusão digital, a inclusão digital de todos. Mas é verdade, e só para trazer só mais um pequenino número, a exclusão digital é sobretudo uma exclusão também das mulheres, porque cerca de 60% dos excluídos digitais são mulheres, o que significa que nós temos que fazer aqui um esforço redobrado de trazer as mulheres.
Eu deixaria um bocadinho para as minhas colegas de painel, que são engenheiras, falar exclusivamente da engenharia, e gostaria de falar um bocadinho do digital no que diz respeito a esta iniciativa. Dizer também que as engenheiras por um dia fazem parte do plano de ação para a transição digital, são uma das medidas do Pilar 1, o que significa que é um projeto que ganha uma dimensão estrutural e por isso também passou para o plano de ação da transição digital, e dentro desse plano de ação existe uma medida também que é o Closing Gender Gap, que é muito importante, que é como é que nós vamos tentar resolver este gap que existe na área do digital, não só na área das engenharias, essa é a parte fundamental que leva a que exista este gap, mas em tudo o que é digital e que veio agora a ser aprofundado com a questão da pandemia e com esta aceleração para o digital. Ou seja, nós aceleramos no digital e também estamos a acelerar e a aprofundar as desigualdades de género. E é esta força que nós todos temos que agora juntos fazer para que não deixemos que a aceleração digital aprofunde as desigualdades de género, cujos números estão a mostrar que assim é, em várias coisas, mas também no digital, não só na vida das mulheres, que a pandemia veio mostrar que são as que estão na linha da frente, da saúde, etc., mas também no digital. E uma das coisas muito importantes que a Catarina referiu, que mais desigualdades, mais oportunidades. Se olharmos para isto não só como uma questão de género, nós temos uma falta de profissionais nas áreas tecnológicas muito grande. A Europa precisa de milhões de trabalhadores nesta área. Só cerca de 0,67% dos trabalhadores são da área tecnológica, o que significa que nós precisamos de muita gente nesta área. Se nós desperdiçarmos 50% da população, nós estamos a ter um problema enorme de resolver questões que têm a ver com a produtividade. Existem estudos que dizem que se houvesse igualdade de género, nós em 2030 aumentaríamos cerca de 6,1% o PIB da União Europeia, porque tínhamos mais profissionais nesta área. Portanto, isto é uma questão não só de igualdade de género, mas é uma questão económica também. E nós sabemos que quando acabar esta pandemia nós vamos ter grandes problemas económicos, já estamos a senti-los. Portanto, vamos tentar resolver então com esta possibilidade que hoje temos de trazer mais mulheres para a tecnologia, ou seja, mais profissionais para as áreas tecnológicas. Então, Isabel, já que estava há pouco a tentar responder, vou-lhe dar um bocadinho aqui a volta à questão, que é, acha que esta altura vai ser mais fácil para convencer as miúdas, as estudantes, a ingressarem nestas áreas? Esta altura diz da pandemia. Sim. É assim, esta altura vem-nos colocar imensos desafios. E desafios, mas simultaneamente oportunidades. E nós estamos a ver aquilo que a Luísa disse, oportunidades que a gente tem falta. As empresas a nível global não têm a mão de obra necessária que gostariam de contratar, em particular nas TIC. Portanto, esta área cria-nos desafios, e eu posso falar na minha área, já vou dar como exemplo, mas também temos muitas oportunidades abertas desde há uma série de anos, nos últimos anos, mesmo sem a pandemia, certo? Certo. 50% da população ativa são mulheres, mas, por exemplo, para vos dar números, no técnico, a população estudantil primeiro, segundo ciclo e doutoramento é 28% apenas feminina. E em alguns cursos, há cursos em que a percentagem de mulheres é de facto elevada, engenharia biológica, engenharia biomédica, mas na área de engenharia informática, etc., estamos um bocadinho abaixo dos números. Quando me dizem, quando a senhora secretária de Estado, a Rosa Monteiro, disse estamos a diminuir nas TIC, estamos mais ou menos estabilizados em termos de ingressos, primeiro ano, acesso, certo?
No acesso nós temos uma percentagem, este ano tivemos, por exemplo, engenharia biológica, engenheiras biológicas, engenheiras biomédicas com 80% mulheres, 64% mulheres, mas é verdade também que em alguns cursos temos percentagens mais pequenas, engenharia e gestão industrial, e agora espantem-se, engenharia física tecnológica, hard, tivemos 37% de raparigas a entrar no primeiro ano. Ou seja, Isabel, não há grande lógica nos números, não é? Não. Qual é aqui a lógica? É o tempo que demora. Estas raparigas que se inscreveram em Engenharia Física Tecnológica vão demorar 5, 6 anos a formarem-se para o mercado de trabalho. Não há mensagem para as famílias, se as famílias dizem engenheira, não, engenheira sim todos os dias, porque estes alunos que saem têm emprego garantido e cada vez mais, certo? Estamos no mundo, estamos à beira da 4ª Revolução Industrial e cada vez mais estes profissionais e estas profissionais têm emprego garantido e, portanto, engenharias sim, física tecnológica é o exemplo, mas demora tempo e está a demorar tempo. Onde eu acho, já agora dizer-lhe que me faz uma pergunta que eu queria responder, então, mas porquê que ainda papão e o que é que precisamos de fazer para que deixe de ser papão? Deixe-me dar-vos como exemplo, eu sou engenheira eletrotécnica de robótica e, portanto, faço robôs, construo. E quando eu tenho visitas de miúdos ao meu laboratório, e já tive miúdos de 3 anos com fralda e com Xuxa, os miúdos saem de lá, digamos, encantados e mais velhinhos dizem eu quero ser engenheira robótica. Ou seja, nós precisamos de atuar ao nível da educação, mas ao nível do ensino básico, ao nível dos miúdos e das raparigas, neste caso, 6, 7 anos. Porque é aí que nós vamos desmistificar que a física não é papão nenhum. A matemática não é papão nenhum. E se nós envolvermos os miúdos, como percebi que há escolas secundárias envolvidas a fazer trabalhos notáveis, nós vamos conseguir que vocações que possam estar escondidas venham ao de cima, certo? Okay. E que as raparigas, os rapazes também, mas as raparigas percebam que podem montar um kit de robô, programar, fazer download do software para um computador, pôr o robô a andar no chão, uma pista preta sobre um chão branco, parar se o semáforo está, digamos, encarnado, se dá erro, corrigem. Isto mete física, tecnologias de informação, um bocadinho de mecânica e, portanto, tudo isto junto. E elas percebem, divertindo-se, elas percebem, afinal, isto é fácil. E, portanto, aquilo que eu penso que tem que ser feito, demora anos, demora gerações, é investir na educação, a começar no ensino básico. Eu dou-vos uma experiência. Temos uma experiência com um colégio feminino em Lisboa que, ao nível do 3º e 4º ano, as raparigas estão exatamente a fazer isto. Têm um kit robótico que montam, que programam em grupo e, portanto, estão entusiasmadíssimas. Eu acredito que algumas destas digam isto é giro e não é nada difícil. Vamos fazer, digamos, engenharias. Ok. O papel das escolas e das autarquias é muito importante. Eu queria só dizer-vos uma coisa, nós podemos receber perguntas, julgo eu, não temos problemas com isso, mas gostava que as fizessem numa coisa que se chama QIA e que está aqui em baixo nos vossos ecrãs, portanto eu não vou olhar para o bate-papo, eu vou só olhar para as perguntas que estiverem no QIA, porque senão é uma grande confusão e há conversas a decorrer, depois eu não consigo fazer as várias coisas ao mesmo tempo, apesar de todos sabermos que nós conseguimos, assim seriam 13 e eu já não consigo. Então, Lídia, eu ponho a mesma pergunta, não é? Mas se calhar um bocadinho fazendo apelo a que usasse a sua experiência pessoal
para explicar porque é que de facto é um papão ou porque é que estamos tão atrás e se calhar até mais atrás do que já estivemos. Embora mais à frente do que quando ambas entraram para o técnico, presumo. Se calhar não. Eu vou começar por responder à Catarina o seguinte: há engenharia em tudo o que há. Porque o seguinte é a resposta à sua pretensão de poder ter ido para a engenharia. Porque Claro. na realidade há engenharia em tudo o que há. Ora bem, eu se calhar faço aqui um bocadinho de história para nós percebermos determinado tipo de contextos. Quando eu era criança, a minha mãe, que era doméstica, dizia assim: ó filha, tu vais para onde queres, vais para onde é aquilo que tu gostas. E até tinha primos, na altura universitários, um em economia, outro em arquitetura, outro em engenharia, e aos 5 anos, quando me perguntaram o que é que eu queria ser, eu disse: eu quero ser engenheira. E, parecendo que não, há aqui já uma vontade e uma determinação. Eu lembro-me que em 1970, quando eu passava no 22 à beira do técnico, eu dizia assim: é para aqui é que eu venho. Portanto, há uma ambição e há uma determinação. E há inclusive uma autoestima para o ser. Claro. Bem, os tempos passam, nós somos engenheiras e já temos os nossos filhos, e até casei com um colega de curso, que ele era engenheiro mecânico, eu sou engenheira química, do técnico, e acabámos precisamente com a mesma média de curso, mas rapidamente, em 10 anos, pós-licenciados, como profissionais, ele ganhava na altura 1000 contos, portanto 5.000 euros, e eu ganhava 750 euros por mês. É só esta a diferença. E hoje, ele por acaso já morreu, mas ele quando morreu já ganhava 10.000 euros e eu ganhava 1.500 ou 2.000 euros. Portanto, a diferença é esta. E as nossas filhas, o que é que elas veem? Veem que nós trabalhamos que nem umas loucas. Trabalhamos de dia, trabalhamos de noite, somos engenheiras, sem dúvida, mas, primeiro, não é fácil chegar a postos de comando. E há discriminação salarial, quer nós queiramos, quer não. Eu recordo, e isto nos idos anos 70, eu acabei em 1978, e a primeira entrevista que tive foi traumática, foi para a Nestlé. E o senhor que me entrevistou esteve o tempo todo a brincar comigo, a gozar comigo, até que acabou por dizer: mas está-se a ver à frente de 20 operários? E, por outro lado, não foi muito melhor no setor público. Eu fui a um concurso público para o Ministério da Indústria e Tecnologia em 1979. Fiz concurso em Lisboa, fiquei em primeiro lugar. O lugar era para Coimbra, fui fazer concurso a Coimbra, fiquei em primeiro lugar. Mandaram-me uma carta a dizer que iria ser chamada em breve para ocupar o lugar. E até hoje ninguém me chamou. Isto significa muitas coisas e muitas interpretações, como pode imaginar. Agora, a vontade estava cá, a ambição estava cá. Eu queria ser engenheira e fui engenheira. Fui engenheira química, mais tarde fiz mestrado, também sou mestrada em engenharia alimentar e tinha grandes aspirações e assim que acabei o curso a primeira coisa que eu fiz é: eu vou me inscrever na Ordem dos Engenheiros, porque eu vou pertencer à classe dos engenheiros, porque eu sou engenheira. E foi a primeira coisa que eu fiz. Eu sou inscrita na Ordem desde que acabei o meu curso. Portanto, é a autoestima. Ora bem, as nossas filhas hoje têm o nosso exemplo. Primeiro, muito trabalho. Segundo, má remuneração. Terceiro, o melhor é irmos procurar um curso que tenha fácil emprego, que tenha melhor remuneração e que possa ascender na carreira. E, portanto, eu não me admiro nada que as alunas hoje vão para uma engenharia física, que é, no fundo, a tecnologia dura, não é? Como dizia a nossa colega Isabel Ribeiro, e vão para áreas, porquê? Porque é um curso novo, porque tem a expectativa de haver mais emprego, de ter uma progressão de carreira e, eventualmente, melhor rendimento. É isto que eu digo. Também, na Ordem, somos 20 e tal % de mulheres, somos 21% de mulheres.
Antigamente eram mais as engenheiras civis, ainda continua a ser o grosso das mulheres. Depois foram as engenheiras químicas, que foram as primeiras engenheiras do técnico, e a primeira engenheira que foi professora do técnico foi química. E agora temos a ascensão das mulheres de engenharia do ambiente. São estas hoje que são a evolução maior, digamos, é as mulheres de engenharia do ambiente. E também temos meninas como estudantes de engenharia, que são precisamente metade dos jovens estudantes de engenharia. Portanto, nós na Ordem podemos ter jovens estudantes e eu, como professora também de engenharia e dou aulas em engenharia eletrotécnica, ainda neste ano que estamos a começar, entraram-me cerca de 130 alunos e eu tenho, se não me engano, tenho umas 4 ou 5 meninas. Portanto, continuamos numa retração, porque em 1972, quando eu entrei para o técnico, metade eram mulheres, metade eram homens. No meu curso de engenharia química, metade. Neste momento não é verdade. As mulheres estão a diminuir. E estão a diminuir porquê? Ganham o mesmo se forem licenciadas noutra área qualquer. E a engenharia, não é para nos gabarmos, mas a engenharia é um curso muito trabalhoso, é um curso que tem muitas horas de trabalho. Eu costumo dizer aos meus alunos, se queres fazer um cálculo infinitesimal ou uma álgebra, tens de trabalhar todos os dias 2 horas por dia. Pelo menos para o cálculo, para a álgebra, mais 1 hora e meia diária. Portanto, são cursos muito trabalhosos. E para ganhar o mesmo de outra licenciatura qualquer, então tirou uma licenciatura, entre aspas, mais acessível. Eu não sei, há bocado a Isabel estava a dizer um bocado, não era bem o contrário, mas era que esta área, que as pessoas para já saem todas com emprego e, portanto, não é tão perigoso tirar um curso destes como outro qualquer de lápis e papel que depois acaba por não ter grandes oportunidades. Mas repara, aquela ambição natural da pessoa de ter uma ambição de querer ser engenheiro de qualquer coisa, caiu. Porquê? Porque as pessoas hoje vão à procura daquele curso que tem melhor oferta. E é diferente. E por isso é que muitas vezes eu vejo as pessoas saírem das faculdades e a gente pergunta, és engenheiro de quê? Sou engenheiro de não sei o quê. Mas sabe o que é? Não têm autoestima, não têm paixão, falta a paixão. E muitas vezes o que eu acho é, eles são engenheiros de qualquer coisa, mas como podiam ser engenheiros de outra coisa qualquer ou de outra licenciatura qualquer. E isto é que é a diferença. Porque no meu tempo havia ambição, havia paixão, porque eu queria ser engenheira. E hoje é diferente. Os nossos filhos são um bocadinho, às tantas dão para tudo, ou dão para quase tudo, desde que se lhes ofereça alguma perspectiva de emprego e um ordenado básico, minimamente, ou assim, não é? É isso que eu acho a diferença, falta a paixão. Isabel. Lídia, um prazer em reconhecê-la. Eu também sou membro da Ordem desde que me licenciei em 1978. Somos do mesmo ano, Isabel. Somos. Sou membro conselheira, mas nunca me pediram conselho. Bom, falta paixão e ambição, mas isso estimula-se, isso ensina-se, isso mostra. Foi o ponto que eu quis marcar. Okay. Eu não tenho jeito nenhum para desenho, mas quem tem algum jeito para desenho faz uns quantos bonecos. Mas mesmo essas pessoas, para pintarem um quadro, vão para a escola, pedem que lhe ensine e vão ganhando paixão e vão ganhando ambição. Quem não sabe, não pode ter paixão ou a tem inata. Eu aos 7 anos estava debaixo de uma mesa com um comboio elétrico a tarrachar coisas, mas quem não tem, temos que ser capazes de mostrar às raparigas mais novas, claro, despertar essa paixão. Nesse sentido, exatamente, eu ia perguntar à Luísa, que tem esta função na Encode e que eu sei que tem também esta paixão há muito tempo, exatamente como é que se pode depois obter esses resultados? O que é que nós podemos fazer
basicamente. Podemos simplesmente falar, podemos fazer programas, podemos investir e intervir ainda quando elas estão na escola, depois já é demasiado tarde. Como é que têm sido as vossas ações concretas no terreno? E que lições é que podemos tirar delas? Olha, é assim, eu não tenho uma receita milagrosa, se tivesse já tinha aplicado e nós não estávamos aqui. Mas, basicamente, eu gostava de dizer aqui duas coisas. Uma delas tem a ver com o que é que leva as raparigas a não irem para estas no fundo era a minha primeira pergunta, não é? Que não respondeu há bocado, pode responder agora. Já vimos, temos aqui alguns casos, mas são muito poucos. O que é que leva muitos anos de história. Por outro lado, a própria história é sempre contada no masculino e não no feminino. Existem muitos casos de mulheres nas áreas tecnológicas, no digital e nas engenharias que fizeram grandes coisas, normalmente são pouco conhecidas. O inventor da internet é homem, os mais engenheiros mais importantes normalmente e que são referidos são homens, os líderes das grandes empresas tecnológicas são homens e depois quando acontecem alguns casos são casos muito raros. Isto leva ao quê? Leva a que quando nós nascemos já há algum tempo, mas aqueles que nascem hoje são educados, quer em casa, quer na escola básica, quer no ensino secundário, na universidade e depois nos empregos, vão sempre sendo aculturados. Isto é uma questão cultural, é uma questão social, é uma questão de dominação masculina que tem muitos séculos de existência e que nós, de repente, no último século e meio, estamos a tentar contrariar. E mais, precisamente neste século, já século XXI, em que a inclusão de género ganhou uma dimensão, se pensarmos na Europa, talvez também nos Estados Unidos, embora com alguns retrocessos agora, ganhou uma dimensão muito importante porque percebeu-se que, na realidade, a questão está numa questão única e exclusivamente social, porque os estudos científicos dizem que não existem diferenças em termos biológicos e em termos mentais entre homens e mulheres. Os homens não dão mais para as engenharias e as mulheres mais para as áreas sociais. Isso já está provado cientificamente. Portanto, neste momento, se existe essa prova científica, a única questão é uma questão cultural e uma questão social. Por outro lado, é também uma questão de oportunidades. As mulheres em si também não são todas iguais. Nem todas as mulheres têm a mesma possibilidade de chegar a ser engenheiras ou a ter uma carreira nestas áreas, porque existem estudos e por isso é tão importante estudar e haver validade científica naquilo que nós estamos a falar e a trabalhar. Existem estudos que dizem que as mulheres que vão para estas áreas normalmente têm progenitores vindos destas áreas. E é preciso cortar esse ciclo, não é? Exato. Exatamente. Por outro lado, são mulheres de classes sociais mais abastadas, tiveram a possibilidade de utilizar ferramentas que outras não tiveram. As mulheres em si não são todas iguais. Homens e mulheres têm mais parecenças do que depois as mulheres no seu todo, porque existem classes sociais, o facto de nascermos numa grande cidade ou no interior, o facto de termos acesso a determinadas coisas e outras não, os brinquedos que nos deram para brincar quando éramos crianças, nós entrarmos num supermercado ou numa casa de brinquedos, existe a zona dos brinquedos das meninas, a zona dos brinquedos dos rapazes. Normalmente as meninas têm lá coisas para brincar que têm a ver com maternidade e culinária e os rapazes têm a parte tecnológica. Portanto, depois esperar que as mulheres optem, portanto, isto é aquilo que a Rosa Monteiro dizia no início, são questões de desconstruirmos estereótipos. E estes estereótipos marcam-nos desde o início e mesmo aquelas pessoas que entendem que não os têm, existem depois os inconscientes. Nós, de forma inconsciente, acabamos por
passar estas mensagens que nos foram transmitidas. Claro. Tenho pena que a gente não possa continuar aqui a conversar a noite inteira, mas a Margarida já me está a fazer sinais lá do outro lado. Margarida, só para lhe explicar que tem ali umas certas questões relacionadas com o programa no Q&A, eu não as vou colocar aqui porque de facto são muito específicas para a vossa, são como é que eu posso entrar no programa e etc. Eu já estava a responder, Catarina, obrigada. Exatamente. Se calhar só desculpa interrompê-la, claro. Antes de terminarmos a sessão, dizer que nós temos aqui entidades parceiras hoje, mas também temos entidades que ainda não fazem parte do projeto e quer sejam escolas, municípios, empresas, universidades, portanto contactem-nos por e-mail e nós teremos todo o gosto em dar continuidade à vossa adesão, à vossa participação. Portanto, eu já respondi a algumas questões que surgiram aqui na caixa, mas se tiverem alguma necessidade adicional, por favor contactem-nos. Ok, estão a perguntar coisas também. Sim, vou já deixar aqui o endereço escrito. Está bem, deixo isso ao seu cuidado. Queria só agradecer-vos esta diversidade de opiniões também, que eu acho que é importante. Acho que já passámos um bocado a fase em que ainda nos questionamos se devemos fazer alguma coisa ou não, como dizia a Rosa no início, acho que não é? Mesmo no mundo inteiro, ainda agora no jornalismo se fala tanto dessa questão do que é que pode ser uma ação afirmativa nesse sentido e a Luísa falava um pouco disso há pouco também. A Isabel falava desse também do ponto de vista mais quase emocional, mas que eu acho que também no trabalho que estou a desenvolver aqui também tem muito a ver com isso. Eu estou a fazer um trabalho sobre startups de jornalismo e a tentar perceber o que é que motiva as pessoas a resolverem fazê-las, e 99% delas fazem-no por paixão, e esta economia da paixão eu acho que é um bom caminho para o coração das pessoas e para a cabeça das mulheres, ou seja, através do coração é muito mais fácil chegar às vezes à cabeça. Para terminarmos esta sessão, agradecendo desde já, porque não sei se não tenho que sair, porque tenho que fazer uma reunião em Zoom daqui a 15 minutos, ia passar a palavra à Sandra Ribeiro, que é presidente da SIG, da Comissão da Igualdade de Género, para a Igualdade de Género, e que tenho a certeza que vai também explicar um pouco o que é que de baixo para cima se pode fazer para que esta situação mude. Sandra, só para lhe explicar que nós estamos a vê-la de lado, não sei se tem essa noção. A ver-me de lado porque eu tenho isto de lado. Pronto, ok. Era só porque podiam estar a perceber ou estar-nos a ver em dois ecrãs. Mas tenho aqui alguma dificuldade técnica e portanto... Nós temos. Pronto. Pronto, olha, agradeço imenso, esta é uma oportunidade fantástica de poder estar a participar neste evento. Este assunto não podia estar mais na ordem do dia. Efetivamente, a questão que foi levantada por algumas das pessoas que falaram antes de mim, relativamente ao facto de estarmos neste momento a viver já o futuro do trabalho e o quanto a digitalização é a chave nos tempos em que vivemos, e como é que é possível então estarmos a assistir a uma situação em que há menos raparigas em cursos ligados à engenharia, tecnologia e informáticas do que existia há uns anos atrás. Como é que alguém disse aqui, e muito bem, como é que podem as raparigas estar a perder este comboio? E obviamente isso não pode acontecer, e está na nossa mão, nas instituições públicas, homens e mulheres já adultos, tentar passar uma ideia diferente. Eu optei eu vou-vos ler aqui uma pequena história, muito inspirada num texto muito interessante, num artigo muito interessante que eu encontrei no New York Times, e que se chama A História Secreta das Mulheres nas Tecnologias. A Mary Ellen Ickes nasceu em Maryland, nos Estados Unidos, em 1956, e nunca sonhou tornar-se uma pioneira de software. Certo dia, no liceu, o seu professor de geografia surpreendeu-a com um comentário: Mary Ellen, quando tu cresceres, devias ser programadora de computadores. Mais tarde, quando a Ickes acabou o liceu e não conseguiu entrar na Universidade de Direito como era seu sonho, ela lembrou-se da sugestão do seu professor de secundário e também se lembrou de ter ouvido algures que os computadores iam ser a chave do futuro. Mais tarde, ela leu no jornal que o Instituto de Tecnologia de Massachusetts tinha alguns computadores. Portanto, no dia da sua formatura em matemática, o curso onde ela entrou, mas sem vontade, pediu aos pais que a levassem ao Instituto e perguntou lá diretamente se havia um emprego de programador de computadores para ela. Disseram-lhe que sim. Espantou-se. Assim, sem mais nem menos, mas eu não percebo nada de computação.
Pode parecer estranho, mas a verdade é que naquela altura ninguém sabia exatamente o que estavam a fazer. Era uma experiência em que estavam todos a aprender. Naquela época ninguém sabia escrever código. A disciplina ainda não existia realmente, havia poucos cursos universitários e nenhuma especialização. Quase 200 anos atrás, a primeira pessoa que foi aquilo que se pode chamar um programador foi na verdade uma mulher, Lady Ada Lovelace. Ela era uma jovem matemática que vivia em Inglaterra em 1833, onde conheceu Charles Babbage, um inventor que estava a trabalhar para projetar aquilo que chamou de máquina analítica e que seria feito de engrenagens de metal e capaz de executar comandos e armazenar informações na memória. Encantada, a Lovelace escreveu o que costuma ser considerado o primeiro programa de computador da história, um algoritmo com o qual a máquina analítica calcularia a sequência de números de Bernoulli. A Likes rapidamente tornou-se um gênio da programação. Foi avançando, trabalhou imenso, mas poucas vezes se fala dela. Quando, hoje em dia, com 80 e poucos anos, ela dá algumas aulas e algumas palestras para os jovens, normalmente, quer eles, quer elas, ficam muito espantados por saberem que ela foi uma das pioneiras da programação. Em 1960, quando ela começou a trabalhar, a proporção de mulheres nas profissões de computação e matemática era de 27% nos Estados Unidos. Atingiu 35% em 1990. Mas nos números publicados posteriormente pelo governo americano, percebe-se claramente de que houve um pico e um forte declínio. Os números começam a cair e são hoje, não chegam aos 20%. Mas quando os computadores digitais finalmente se tornaram uma realidade na prática, na década dos anos 40, as mulheres continuavam a ser pioneiras na escrita de programação. O que é que terá acontecido? É muito interessante porque todos os dados apontam para que efetivamente algo de grave aconteceu, ou algo que fez mudar tudo o que estava a acontecer até agora. As mulheres desapareceram nos Estados Unidos da computadora. E isso tem um ano. Há um ano a partir do qual se pode perceber que houve uma alteração. E esse ano é 1984. O ano 1984 marca a data a partir da qual passou a ser comercializada de forma massiva computadores pessoais. A partir daqui disparou o número de rapazes a escolherem cursos ligados às áreas de tecnologia e a diminuir o número de raparigas, na mesma proporção, ou ainda em mais. Antes do início dos anos 80, praticamente todos os alunos que apareciam nas faculdades nunca tinham visto um computador. E era ali, na mesma sala, que todos eles e elas viam pela primeira vez. Mas isso mudou, porque efetivamente as famílias começaram a comprar computadores, mas compravam computadores para os rapazes. Entendiam aquilo como um brinquedo de rapazes. Os seus pais compravam computadores para a família e, geralmente, até o colocavam no quarto do filho e não no quarto da filha. Os filhos também começaram a ter uma relação especial de estágio com os pais que trabalhavam e que gostavam de usar o computador. Mas isso não acontecia com as raparigas. Por outro lado, as mães costumavam envolver-se pouco com os computadores e as miúdas, mesmo as nerds, aparentemente parece que acabam por seguir mais tarde ou mais cedo o modelo das mulheres que conhecem e que têm em casa. Ou seja, os papéis familiares, nada de novo, são para meninos e meninas fulcrais. Historicamente, meninos eram e ainda são incentivados a brincar com conjuntos, com construção e kits eletrónicos, enquanto as meninas continuam a ser conduzidas de uma forma mais leve ou mais declarada para bonecas e instrumentos de cozinha. E nas escolas, as meninas recebiam, e às vezes ainda recebem, a mesma mensagem: os computadores são para meninos. Nasceu então a cultura dos rapazes nerds, ali à volta dos anos 80, que formaram os clubes de informática, ninhos masculinos que servem de uma espécie de rede de apoio entre pares. O Hollywood fez a sua parte e apostou forte e feio na imagem dos computadores como um domínio masculino. Quem não se lembra da Vingança dos Nerds ou do War Games? Os jogos de vídeo, antecessores da PlayStation de hoje, foram e são ainda uma grande porta de entrada para o interesse na tecnologia. São jogos altamente direcionados para rapazes. Gerou-se uma cultura global de que os homens fazem tecnologia e são super bons a fazer tecnologia. Que as raparigas, nem por isso. Quando os programas de ciência da computação começaram a expandir-se no final dos anos 90 e já no século XXI, a cultura sexista da codificação já estava definida. Era masculina. A maioria dos novos alunos são homens. O interesse pelas tecnologias e computadores e programação não é cultivado de uma forma
de uma forma que seja propícia à igualdade de género. De uma forma geral, continuam a ser uma cultura de rapazes. E as raparigas que vão para cursos de informática e programação muitas vezes sentem-se isoladas. Os modelos são mesmo importantes. A escola e a família e as políticas públicas são um instrumento de mudança. Bem-haja este programa das engenheiras por um dia, que por um dia e que para muitos tenho a certeza que vamos conseguir chegar longe, estamos com energia, estou muito entusiasmada também com este programa, mas efetivamente temos que lhe dar muita publicidade, temos que conseguir cativar empresas, as escolas, pais, educadores, porque só assim poderemos ter sucesso. Obrigada. Obrigada a todos, obrigada por essa história tão jornalística. Margarida, não sei se quer dizer alguma coisa, se acabamos por aqui a sessão, agradecendo mais uma vez. Sim, o objetivo era mesmo a Sandra Ribeiro terminar a sessão, portanto agradecer a todos e a todas terem estado aqui connosco a acompanhar-nos, acima de tudo acompanharem-nos ao longo destas 4 edições e vamos lá mais uma edição com muita energia, com muitos desafios, mas também com muitas oportunidades e vamos lá chamar raparigas para a engenharia e para as tecnologias, porque já sabemos que oportunidades não faltam, por isso vamos lá com muito entusiasmo para mais uma edição. Exato. Pela minha parte estou disponível para o que precisarem de mim e agradeço muito este convite mais uma vez e boa noite e mantenham-se saudáveis. Obrigada. Obrigada. Obrigada, até breve. A Ordem dos Engenheiros também, a Ordem dos Engenheiros também está disponível e as mulheres de engenharia também. Em todas as delegações distritais nós temos mulheres engenheiras e de certeza basta apelá-las que elas vão correndo, porque estão todas desejosas de contribuir para alguma coisa mais. Muito obrigada então mais uma vez e boa noite. Muito obrigada. Noite.